bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor aqui da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Olá, pessoal. E a nossa convidada especial hoje é Cláudia Santoro, diretora de Pessoas, GRC e Performance da Cashme. Vou pedir já para a Cláudia se apresentar para a gente. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, então, que eu acho que aí vai ter vários insights aqui para nossa conversa. Então, para começar, já é diferente, sou engenheira de formação e o início da minha carreira foi em consultoria de projetos de tecnologia. Então, nisso eu acho que tem dois pilares assim super importantes para minha profissão como um todo. Que o primeiro ponto é um olhar de consultoria, então processos, trabalhar com projetos e metodologias de projetos como um todo. E o segundo, que quando você trabalha com consultoria, você está cada hora num cliente. Então, essa vivência de estar cada hora numa cultura, com processos diferentes e pessoas diferentes, assim, com certeza fez muita diferença no meu crescimento. Em seguida, eu entrei na Cyrela. Então, hoje eu tenho 14 anos de grupo Cyrela. Então, foram 10 anos na incorporadora e eu estou agora 4 anos na Cash. Então, na Cyrela, a Cyrela tem um perfil bem similar com a Cash. Então, esse DNA de rotatividade, no sentido de você olhar e aprender coisas diferentes. Então, eu comecei numa área de performance, de orçamento, onde a gente entrava nas áreas visando melhoria ali, como uma ajuda, um suporte como um todo, um desenho de processos, de sistemas. E eu fiquei muito tempo designada num projeto específico do jurídico. E foi ali que começou a minha trajetória de compliance também. Então, mais ou menos em 2014, foi quando a gente começou a ser empreitada e começou o programa de integridade da Cyrela. Então, todo o desenho do programa, a base como um todo, a gente começou lá. Foi super interessante e hoje é um programa super robusto de sucesso que continua sendo feito ali na Cyrela. E aí, no meio do caminho, foram surgindo várias coisas. Legislação de LGPD, programa de riscos, enfim, um monte de sub-áreas, né, que a gente foi implementando e incorporando o programa como um todo. E aí eu tive o convite de vir para a Cashme, exatamente nesse momento de construção. Então a Cashme era super jovem também quando eu cheguei, já tinha uma robustez de estrutura como um todo, era um momento de crescimento. E eu vim com esse papel de fazer a estruturação do programa de integridade, que envolve governança, riscos, compliance, LGPD como um todo. A gente continua, tivemos um projeto, a gente pode entrar aí mais no detalhe, de estruturação do zero, que é o Proética aí que a gente conseguiu esse selo, é um selo da CGU, super bacana aqui no Brasil, tá aberto agora inclusive as inscrições, estamos aí loucamente subindo as evidências, esse vai dar certo aí pra gente manter esse selo, né? E há 1 ano e meio também a gente expandiu aí também outras atuações, então pelo meu background de performance a gente também tem essa célula, então também é isso, então a gente ajuda as áreas, a estruturação de indicadores, de melhorar a performance, como melhorar a performance e também a área de pessoas, que vem sendo um desafio super gostoso, tô adorando. Legal. Quando você vê, por que não? E tem tudo a ver, de repente, com o seu skill, e eu acho que todo esse background de consultoria, de trabalhar em empresas distintas, eu acho que é isso que essa visão ampla me ajuda muito, né? Então, acho que é um dos pontos aí que mais me ajuda nesse novo desafio de pessoas. Pessoas e processos, né? É o coração de um business, qualquer um deles, né? Qualquer um deles, né? É fazer a gestão disso, né? E tem toda a sua beleza e toda a sua complexidade, né? E é interessante, assim, você ter esse passado, esse viés de consultoria, então deve ter visto modelos, né, diferentes, né, tamanhos de empresas diferentes, a própria Cashme, que começou, né, pequena, foi crescendo em relação ao que era a Cyrela, né? Sim. Mas os desafios, guardadas as devidas proporções, são parecidos, né? Eles são parecidos, mas essa resiliência é muito interessante em relação ao tamanho. Como eu fiquei muito tempo na Cyrela, quando eu entrei na Cashme,
Demorou um tempo para se acostumar, porque é diferente mesmo, né? O ambiente como um todo, a complexidade, uma empresa de 60 anos, onde as pessoas e os processos já são estabelecidos como um todo, mas aqui trouxe esse desafio muito gostoso de reviver tudo isso. E ter as pessoas certas para os processos certos no seu ambiente. Então, não é o complexo, eu não preciso deixar algo complexo para ter uma boa performance. E o legal, né, Cláudia, assim, como você falou, a Cyrela, empresa de 60 anos, é consolidada, a Cashme é do grupo, mas é uma fintech. Fintech é crescimento acelerado, é tecnologia. E assim, como que foi esse desafio, né, de um crescimento acelerado, de começar, como você falou ali, muita coisa já tinha uma robustez, como você falou, mas muita coisa foi do zero, né, o Proética, por exemplo, como que você encarou esse desafio, como que foi essa mudança, essa virada de chave, começar muita coisa ali, de repente, não do zero, como você falou, algumas coisas assim, mas começar, em ritmo acelerado. Eu acho que esse gás que a Cashme trouxe, ela traz até uma energia como um todo, o nosso ambiente traz essa energia, esse dinamismo, e por característica eu tenho uma questão de ser muito objetiva, então assim, o menos é mais. Então eu não preciso ter algo complexo, eu uso muito uma questão com a minha equipe, assim, eu não preciso estar igual a NASA, gente. A gente tem uma linha de raciocínio, e vamos entregar dentro do que é acordado. Então, assim, o olhar para, por exemplo, uma norma, uma boa prática e transformar isso na prática da sua empresa é um dos ganhos aí que a maioria dos profissionais precisam ir buscar, que é você pegar uma regra e colocar na prática, de forma simples, no sentido da simplicidade que cabe para sua empresa, porque é isso, a NASA, ok, mas vamos para a prática. Eu posso ter a minha realidade funcionando, e foi isso que a gente usou muito no Proética, um olhar de forma objetiva. Então, quando entrando um pouco no tema de compliance já é uma sigla em inglês, que já dificulta, que parece burocrática, que já parece um grande problema. E ele não precisa ser olhado dessa forma e nem ser visto dessa forma. Então, quando você já muda o olhar, eu acho que já facilita a entrada e a construção de algo do zero. Assim. Porque eu acho que o grande desafio também, né, é como você falou, né, você tem um olhar muito prático, você transmite isso para a equipe, mas imagino que seja um desafio, né, Cláudia? Você tem um crescimento acelerado e você tem ali uma base que tem que tudo caminhar de uma, né, tudo tem que ter ali conformidade, tem que caminhar de acordo, tem que seguir para a ponta da mesma forma, né? Sem dúvida nenhuma é um desafio, né? Você está com uma empresa hoje com 100 colaboradores, daqui um ano está com 200, né? É um desafio, né, Mauro? E aí, pegando até esse gancho, né, porque o que acontece, e talvez seja a dificuldade que alguns empreendedores menores venham a ter, como você disse, né, a Cyrela, 60 anos, processos estabelecidos. Quando você pega uma empresa que está num crescimento menor, mas que vai, que tem esse viés de crescimento, né, se você não estabelece os processos desde o princípio, você vai crescer viesado. Por outro lado, naquele momento inicial, pode ter gente que fala, mas não tem sentido fazer isso. Por que eu preciso pegar sei lá, vou dar um exemplo aleatório, não sei, pegar o de acordo do Ailton se ele está aqui do meu lado? Eu já falei com ele já tem o de acordo. Não, tem processo, tem etapas, né? Acho que... E aí você mistura muita coisa, né? Porque aí você mistura processo, pessoas, cultura até, talvez, né? Para poder efetivar, né? E colocar na cabeça de cada um a necessidade de você seguir o processo, que aliás é o que a gente sempre briga também, né, Ailton? Né? Vamos seguir o processo, né? Na nossa esteira comercial lá, né? E parece bobagem, mas assim, se a gente não se policia, não puxa toda hora, acaba como se
aquela história do elástico, né? Se você não puxa, ele fica frouxo. Ficou frouxo, a situação complica. Não sei se isso aconteceu com você, é algo nesse sentido, ou foi diferente a história dentro da Cyrela, até por já ter esse passado corporativo mais forte, né? Sim. Eu acho que tem muito sentido, e a grande questão é como esse empreendedor ele enxerga processos. Se ele enxergar o processo como algo que é para o crescimento dele e não como algo burocrático, a chavinha já muda. Porque aí você vai ver de outra forma. Você vai estar pensando que é para o seu crescimento e também um alinhamento de expectativa. O processo, como a gente numa fintech, não quer dizer que eu estou desenhando ele assim que ele vai ser assim amanhã, porque a gente sabe que muda. Então, esse autogerenciamento de expectativa é importante. Isso foi um gap de desenvolvimento para mim, de que eu estou desenhando ou fazendo um processo que a gente entende que faz sentido, pensando que eu preciso escalar isso, então eu preciso que isso seja escalado, eu preciso de escala nessas operações. Então eu preciso de um padrão. Isso me dava uma frustração de que numa startup, nesse movimento, de repente amanhã esse processo vai ter que mudar um pouquinho e tudo bem. Isso não quer dizer que o processo foi mal desenhado, isso não quer dizer que a regra não estava bem definida. Mas eu acho que o empreendedor, olhando para um viés de crescimento, é a forma que ele enxerga isso. Então, quando você olha para o lado das pessoas, a gente fala sempre que assim, não existe um remédiozinho que vai estar escrito ética. Você vai dar um remédio para as pessoas, elas vão tomar. Cada indivíduo é um indivíduo. Como que você, como um empreendedor, como dono da empresa, vai garantir que as pessoas estejam alinhadas? Que as pessoas estejam trabalhando da forma que você entende correto? Que as pessoas estejam trabalhando com ética, com respeito, com integridade? Então, além de você ser o exemplo natural, porque isso o exemplo arrasta, aquela frase clássica, mas se você também não estabelece isso de forma clara, não adianta depois você exigir, porque você não falou. E aí vem um do outro, né? Você não consegue ter essa expectativa no outro. Sem começar da forma correta, né, Cláudia? É aquilo, muitas vezes a pessoa vai começar a empreender, ela é empírica, não, eu agir, eu já sei, eu tenho experiência, mas assim, é importante, se você não tem isso já pré-estabelecido, o que você quer, como você quer trabalhar, onde você quer chegar, se você não tem um planejamento, sem dúvida nenhuma você vai ter dificuldades, uma hora a conta chega, uma hora você tem um problema, uma hora você vai fazer algo que de repente, né, deveria fazer daquela forma, mas por isso que é importante você começar desde o começo, independente se você é sozinho. Você tem que estabelecer ali, montar um planejamento, né, Mauro? Não, e colocar em prática, né? Porque isso quando você gera processo e você não tem ainda a escala desejada, dá a impressão que aquilo é simplesmente uma burocracia e você só está perdendo tempo. Mas, na verdade, você não está perdendo tempo, porque conforme a operação vai evoluindo, se você não seguiu aqueles princípios, né, aquilo que foi desenhado, e que pode ser mudado no meio do caminho, não tem problema, mas aquilo que foi, você se perde, né, você se perde. E esse que é o grande, assim, sabe, é como, pega um exemplo de fora, sei lá, eu recebo a nota, tenho que fazer um lançamento contábil dela. Se eu não faço, quando eu recebo, não, depois eu vejo, né? Aí você vai pegar aquilo, já virou um problema complexo às vezes, e era uma coisa simples, né? De ser feito, né? Tinha o banqueiro lá, né, que falava, né? Eu resolvo problemas simples, né? Porque fico o dia inteiro resolvendo problema simples, porque um dia, se eu não resolvo o problema ele fica grande. ele vai virar um problema complexo, não se esconde nenhum. E às vezes a questão é essa, né? Então, não faz sentido eu fazer tudo isso. No nosso mundo lá, eu vejo assim, por exemplo, quando a gente pega e pega um processo de home equity, por exemplo, às vezes a pessoa tem um checklist e às vezes é chato pegar todos os documentos que estão lá e aí você tem lá a maioria, fala, pô, já dá para começar desse jeito, né? Aí manda uma parte, daí outra parte não chega, daí
aí vai juntar depois não consegue, aí aquela parte que mandou primeiro venceu o prazo da certidão, tem que mandar de novo, né? Então ele enviou mais rápido, mas não seguiu o rito do processo, né? Aí o outro manda direitinho, e aí a coisa flui, né? Um exemplo da importância do processo e de cultura, quer dizer, que tem a ver até com o nosso dia a dia. E isso acaba atrapalhando depois, pode gerar uma experiência ruim ali pro cliente, né? E isso é o que garante ali a reputação da tua empresa, né, Cláudia? Então, é importante você ter e você enxergar que isso é importante. Não só você, mas os colaboradores também, né? Você tem que dar ali as diretrizes e ter uma boa base, né, Cláudia, para você evitar problemas e caminhar de acordo com o teu objetivo. E pode começar muito simples, né? Não precisa, de novo, eu sou muito do não simplifique, não precisa complicar, simplifica. Quando você está construindo uma empresa, se você não coloca os limites do que é o certo para você, o certo para você não é certo para o outro. Então, os limites éticos, nosso como pessoa, como cidadão e perante a sociedade, precisa ser dito. Então, um novo empreendedor, jovem, uma empresa nova, não precisa seguir, de repente, grandes cartilhas, embora depois eu vou falar também, tem muito material aí na rede disponível. Pode começar com o que você aceita ou não, como que as pessoas devem tratar os seus clientes, como que deve ser a relação com os fornecedores, o que é aceito aqui ou não, pode aceitar presente ou não pode facilitar as coisas ou não pode. Nosso jeitinho brasileiro, a gente sabe que isso tem um pouco de... Enfim, infelizmente é uma realidade, né, no nosso país, e não só no nosso país, como um todo, mas quando você não estabelece essas diretrizes, coloca numa folha, num papel, na parede, tem como fazer de forma pequena, com pouca estruturação, mas tem como começar de forma objetiva. E aí você vai olhando as práticas, aí conforme você for se interessando e se aprimorando do tema, tem muito material. Estava até falando com o Ailton antes, o Sebrae, ele tem uma cartilha de programa de integridade para microempresas. Uma nomenclatura super simples, uma nomenclatura fácil da gente entender, então não é aqueles manuais, porque o compliance naturalmente ele tem um viés jurídico, então às vezes ele complica até para mim que eu não sou advogada, então ele complica um pouco. E aí vira aqueles textos que remete mais à interpretação do que qualquer coisa. Tem muito material claro na internet. O Sebrae tem esse projeto super interessante. Eu trabalhei na época na Cyrela num projeto também muito interessante de estruturação do programa de integridade para os pequenos incorporadores. Então, o mercado de incorporação, de construção civil no Brasil, ele tem as grandes incorporadoras que todos conhecem, mas também ele é feito, as obras são feitas por micro incorporadores. E aí tem essa iniciativa junto ali com alguns órgãos até do governo como um todo, do Pacto Global, que ajudam, que faz material, que mais ligado à realidade deles, né? Então é um público diferente, é um público que está na obra, é um público diferente. Então, mesmo no setor financeiro como um todo, aqui o microempreendedor do nosso produto de crédito de Home Act, existem materiais fáceis. E, de novo, você também não precisa fazer dele uma bíblia, você pode pegar e olhar a sua realidade. A bíblia no sentido de complexidade, eu quis fazer essa relação. Adaptar. Exato, adaptar. E você falou uma coisa que é, assim, e aí me deu uma dúvida que eu não sei. Você falou, por exemplo, de integridade, né? E de conformidade, qual que é a diferença de uma para outra? Entendi. É muito comum, assim, falando historicamente, os programas eram de compliance, né? Então, o compliance muito forte no setor bancário, por conformidade. Então, compliance, ele vem do verbo to comply, que é conformidade com as regras. Então, tem uma regra, seguir as regras. Por que o setor financeiro muito forte? Por causa das regulações do Banco Central. Só que quando você olha o compliance, ele é seguir regras. E ser ético não é só isso. Então começou-se a utilizar esse termo de integridade.
num diagnóstico, assim, num algo visual, é que a integridade é um programa que está acima de tudo. Então, a ética e a integridade, ela está acima de tudo. Então, você tem um programa que tem compliance, pode ter governança, pode ter gestão de riscos de integridade, pode ter a questão da LGPD, que é algo novo, né, recente, podemos dizer, novo não recente no país. Mas assim como na Cyrela e na Cashme, o programa que a gente estabelece é um programa de integridade. É uma nomenclatura hoje já mais estabelecida, você ainda acha uns programas de compliance por aí, mas olhando aí a tendência e essas nomenclaturas aí um pouco mais novas, a gente trata de integridade. Cláudia, aí você falou aí do Sebrae, né? Tem o Sebrae, é fácil, como você falou, o acesso, você conseguir, mas hoje também tá tudo na palma da mão, né? Hoje você vai na internet, você busca, você olha o YouTube ali, você começa pequeno, você começa aos pouquinhos, como você falou, hoje não tem desculpa, tá tudo na palma da mão, né? Tá Cláudia. tudo, tem muito acesso, e eu acho que um tema muito interessante é o empreendedor olhar de que isso é um diferencial estratégico. Então não é eu preciso fazer por fazer, é como que isso é visto para o outro, como que esses programas de integridade e essa maturidade pode ser visto para um futuro acionista, porque todo microempreendedor está pensando em crescer, que pode ser comprado por uma grande empresa, pode fazer uma sociedade, pode ter uma expansão. Como que esses programas são vistos? Então eu acho que há uma questão estratégica de negócio, de como que como que a outra empresa, um possível sócio, vai enxergar esta operação com uma estratégia de integridade. Quer dizer, não é só a integridade por si só, né, já valeria, mas quer dizer, ela pode trazer dinheiro. Sem dúvida. Pode trazer o sucesso. Sem dúvida. Ajudar no sucesso. Sem dúvida. Está alinhada a objetivos estratégicos. Exatamente, né? Não só encarar como uma regra, mas sim, não, isso daqui vai me ajudar, isso aqui passa credibilidade. Um futuro sócio, um futuro acionista, o cliente também, né? Os nossos parceiros, né, Mauro? Que a gente tem todo onboarding, por exemplo, nós falamos ali do portal de integridade, mostramos ali para todo mundo, a gente abre. E é justamente com esse objetivo, né? De deixar ele a par, ciente de como que a Cashme pensa, mas sem passar credibilidade, né? A Cashme age dessa forma aqui, então isso tem que ser visto dessa forma também, né? E você tocou num ponto também, que é em cima aí das regras, você falou de LGPD, que também está muito ligado e hoje é muito falado no mercado, né, Cláudia? Todo mundo fala de LGPD, Sim. Que como você falou, é algo novo, né? Que é algo sério, né, que a gente tem que dar a devida importância. Quem está começando também, porque muitas vezes a pessoa que está começando, empreendedor novo ali, ele fala, não, isso daqui vou receber aqui a documentação aqui no WhatsApp, eu vou passar para né, de repente para um player, para o outro aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, né, Mauro, porque é algo novo e é algo que está sendo, né, enfim, tá todo mundo em cima ainda, todo mundo falando, né, Cláudia? A LGPD é um outro tema que eu também entendo e levo como não é uma burocratização, não é algo negativo, não é uma lei impeditiva também. Então a LGPD, ela não é uma lei que restringe você ter dados, não. Por isso que eu falo, tudo depende da forma que você vê. A LGPD é uma lei que fala como e o que você pode fazer com os dados das pessoas. E eu sempre começo com uma analogia. Quem é que gosta de receber 300 ligações de telemarketing, vendendo, ou não é a pessoa? Eu fiz até uma brincadeira com o Leandro, meu celular não param de ligar e querendo falar com o Leandro. Eu falo, Leandro, querem falar com você? Eu não consigo nem ver qual é a empresa. Então ninguém gosta. Então por que eu não vou fazer isso no meu negócio? Então por que eu não vou tratar com respeito e com cuidado o dado das pessoas? Então, muito cuidado com a ligação. De novo, não é uma lei que restringe. É uma lei que estabelece cuidados e que precisava ter algo ali vinculado a esse tema. E isso, de novo, eu também acho que é um diferencial competitivo. Porque qual é o cuidado que você tá tendo com o dado do seu cliente? Ele está enxergando isso? Olha a quantidade de fraude que tem, olha os números de fraude que vem aumentando no mundo.
Fraude, tem alguns estudos que é a percepção dos executivos. E a fraude, o aumento de fraude está sempre nos maiores riscos. Quanto se perde de dinheiro disso? Você está pegando um documento de um cliente para fazer uma simulação. Hoje em dia, com um documento, uma outra pessoa abre uma conta, já solicitou empréstimo, já pegou o dinheiro, já sujou o nome do outro. Então, assim, eu enxergo muito com cuidado. O quão cuidadoso você está sendo com o dado do outro, e aí tem tudo a ver com integridade. Você gostaria que fosse tratado o seu dado dessa forma? Exatamente. Exatamente. E na realidade, quer dizer, hoje com a tecnologia, né, como você disse, né, pega um documento aqui, já põe para lá, as coisas fluem mais, né? Antigamente também, né, você tinha que ter, você tirava uma fotocópia lá, né, um xerox lá do documento, você tinha que ter um lugar apropriado para guardar, né, tinha que ter o seu cuidado, né, mas assim, era mais difícil, né, teria que ter uma invasão, alguma coisa. Agora, hoje, com a tecnologia, é muito simples, né, se você não tem Vazar as informações. você não tem esse processo certinho, né, para poder fazer o manuseio, né, dessas informações são importantes, né, para poder tá atendendo o cliente, né, mas se não tiver essa preocupação, né, acaba se expondo, né, de uma forma desnecessária, né, a gente então às vezes não é nem, e aí entra de novo o processo, né, a gente sempre fala, ó, você fez a operação pro cliente, mandou para Cashme, aprovou, né? Não fica com o documento, né? Elimina o documento, você não precisa mais dele, né? A operação já foi Alguém concretizada. pode acessar a máquina, seu celular. Pode ter aqueles acessos de spam. Eles pensam que não, mas acontece. Dias. Exatamente, né? E é esse, é um tipo de preocupação, né? Que é dos dias de hoje. De certa forma já existia no passado, mas era diferente, né? E às vezes, né? E outras coisas que, como você disse, né? Não existia, né? Então, hoje em dia, a pessoa pega uma lista, começa a ligar para prospectar ou fazer qualquer coisa, só que quem está recebendo aquela ligação, né? Como é que ela está se sentindo, sabe? Será que ela vai gostar da tua empresa, né? Que está fazendo esse tipo de invasão, né? A gente vê algumas empresas que fazem isso, mas assim, a reputação delas não fica muito boa com relação ao consumidor, né? Só um ponto, né? Eu acho que é um desafio enorme, né? Você convencer, por exemplo, todo o time que essa preocupação de fato é algo que pode acontecer, né? Porque você imagina, né? Não, você não pode receber a documentação via WhatsApp. Não, mas não vai acontecer nada, é rapidinho. Eu imagino que isso deva ser, é um desafio, né, Cláudia? Para você conseguir passar isso para o time, para todo mundo pegar isso, colocar na cabeça que é importante, que pode acontecer algum problema. É um desafio e a grande questão é comunicação e treinamento. Tem uma questão também nossa do ser humano, talvez do brasileiro um pouquinho mais, que é o acreditar vendo, né? É até esquecer o celular no Uber, é até você, enfim, ou sofrer um assalto, alguma coisa do tipo, ou uma invasão, ou agora, igual tem essas inteligências que faz uma ligação falando que é área de tecnologia e não é, acesso remoto, então assim, essas coisas acontecem. Mas o papel não é também levar para o incansável, as pessoas não entendem. O papel é manter a comunicação. Não pode também, igual a gente falava, então o empreendedor, você começa pequeno, faz aqui uma listinha e coloca na parede. Vai rasgar, vai cair, ninguém vai lembrar. Se você não falar, se você não treinar, se você não buscar estratégias, conectando com o seu dia a dia, né? Sei lá, você tem uma reunião semanal com todo mundo, pensa numa dinâmica divertida, coloca, põe no ChatGPT, gente, pega alguma pede uma ajuda de uma dinâmica sobre aquilo. Se você não manter a comunicação e treinamento, elas são pilares muito fortes de um programa de integridade, tá? Então,
vocês veem ali na Cashme, a gente tem anualmente, tem que ter um programa com comunicação periódica, com diversos temas que o programa ele abarca, e treinamento. Então, se você olha também as obrigações do Proética, a mesma coisa. Tem um setor extremamente robusto sobre treinamento e comunicação. Então, isso vai fazer parte da vida dele. É mais fácil entender do que levar isso para um lado, eles não entendem, eles não aprendem. Não! O papel é falando, vai falando. A transparência, né, Zé, a Cláudia, também nas reuniões, por exemplo, que nós temos com frequência também, você mostrar o que está acontecendo, você compartilhar também, é uma forma também, né? Super, e rito de gestão isso também, não deixa de ser, né? Então, assim, a periodicidade que você tem em uma reunião, qual é a pauta dela? Então, esse exemplo da reunião que a gente tem, é uma reunião com percentual altíssimo de público, então a gente tem uma média de 75% da empresa entrando mensalmente numa reunião, onde a gente coloca os principais pontos que todo mundo tem que ter ciência, os principais indicadores, novidades também, dá para ser uma reunião divertida, a gente coloca pautas novas o tempo todo, mas a questão, o que eu acho que, aí vocês me falam se é isso que vocês sentem também, é uma questão de rito, né? A repetição, a processo. Mais uma vez. Mas você mantendo o rito, e eu tô sempre falando dos mesmos indicadores, a gente tá sempre colocando os mesmos pontos, isso gera aquela cultura intangível também, né? De estar ali, de ver, de prestar atenção. Você tem toda a razão. Assim, eu acompanho há pouco tempo, né? Há tempo menor. E a primeira ou a segunda eu entrei meio que e fiquei meio perdido com todas aquelas informações. Hoje, quando eu vejo, já faz todo sentido já. Né? E a forma com que é feito, com dinâmica, né? Participação de muita gente, né? De uma forma rápida. E assim, e você tira insights, né, das reuniões, né, Elton? Você vê para onde está indo, o que está pegando, né? Então passa a ser necessário. E aí entra o negócio, você já fica esperando, fala assim, não vai ter, né? Uma coisa que você falou, Cláudia, que eu acho que é um erro que muita gente comete, né, Mauro? É colocar na parede. Eu coloquei na parede. Não, colocar na parede você coloca. Pode pôr. Mas é não agir. Colocar na parede não adianta. Não adianta. Quem tem filho, coloca a regra na parede. Vai adiantar? Não vai adiantar. É que nem quando você fala em cultura, né? Vou colocar a cultura da empresa essa, tal. Mas se você não agir conforme, se você não seguir, se você não tá acompanhando aquilo ali, tem que estar dentro de você. Né? Tem que estar no seu sangue ali, ó. Qualquer coisa que você for fazer, tem que estar de acordo. Eu estou de acordo com qual objetivo que eu estou fazendo isso? E a transparência para o outro entender, né? Então, assim, numa empresa, mesmo pequena, você tem desde um estagiário até um diretor. A comunicação e a forma que você faz, ela tem que permear. Sim. Então, como que você vai fazer para permear o que você entende que é correto para a sua companhia? Para um estagiário até um gerente, um diretor. Isso é um desafio grande. É um desafio grande. Mas por isso que eu falo, que é você entender que a responsabilidade, tanto do exemplo, como você colocou, mas tanto desses ritos, processos, de novo, enfim, é do gestor, é desse empreendedor. Ele tem que ir passando, né? Ele tem que ter a noção, ele tem que ter essa preocupação, ele tem que comunicar, ele tem que manter os ritos e tem que dar a devida importância, né? Se ele quer crescer e se ele quer algo perene, né? Que vai durar, que vai evoluir, ele tem que ter os processos, ele tem que ter uma base. Exatamente. E não é fácil, né? Manter tudo isso. De dar o ritmo, né? Puxar. É que às vezes cansa, eu acho. Exatamente. Mas por isso que eu acho que simples, gente, começa simples. Então, uma reunião mensal, um point rápido com o time semanal. Não precisa burocratizar, não precisa depende do tamanho, depende do perfil também. Não adianta colocar o que está dando certo numa empresa na sua empresa se você não conhece seus colaboradores. O exemplo que demos aqui da reunião mensal, ela funciona na nossa empresa, no nosso ambiente, com a nossa cultura.
Se você pegar ela, talvez, e colocar numa outra empresa, não vai Vai funcionar. fazer sentido. Não vai ter esse mesmo sentimento que a gente está falando aqui. Então, você precisa conhecer, se autoconhecer, esse empreendedor, conhecer os seus funcionários e o ritmo que isso funciona, e estabelece uma rotina ali simples, com transparência, troca, pergunta. Por que não também perguntar? Por que também não perguntar o que a nova geração... Aí entramos também num outro tópico de nova geração. Eles são diferentes. Essa geração que tá aí, eles cresceram com o celular. Então, assim, como que é? É haiku? É isso? É isso que você falou, é fantástico, né? Porque a gente percebe que muitas vezes o que falta é empatia e falar o que é óbvio também. Porque muitas vezes a gente não fala. Pra gente é viver numa bolha. Sim. A gente estava até conversando sobre isso. Eu vivo numa bolha. Pra mim isso é normal, é comum. Mas será que o outro ele tem essa consciência? Será que ele sabe, né? Eu não falo por incapacidade, não é isso. Precisa ser dita. Exatamente, né? Às vezes ele vive numa outra realidade, ou não se atentou àquilo. Então, assim, tem que ter uma boa comunicação. Tem que falar o que é óbvio. Tem que arrumar, como você falou, outras formas criativas, estratégicas para você conseguir passar isso para a equipe, fazer com que outras pessoas também absorvam da mesma forma que você, né, para que de fato você tenha um crescimento ali perene, saudável, né, não tenha nenhum problema. Exato. E também é o que você falou, né, a gente não tem que encarar só isso como as regras, evitar problemas, não, isso é negócio também. Total. Acho que todo mundo o empreendedor tem que enxergar dessa forma, os colaboradores, todo mundo, como um negócio, não é só regras, vou evitar problemas, tem alguém controlando, não é isso, é negócio. É a credibilidade. Talvez a analogia, me corrija, né, mas de repente uma analogia mais próxima para esse empreendedor é foca no seu crescimento. Você quer crescer. Sim. Qual é o seu objetivo final lá? É crescer? Exatamente. Então se estrutura. Enxerga lá o que você... Enxerga lá. Porque senão você vê isso daqui como dificuldade, né? Aí vira burocrático, aí fica chato, aí fica pra quê? Mas é só uma vez. Não, mas isso aqui é bobeira, né? Sim, não é assim, né? Exatamente. E é interessante o que você falou, né? Que a gente volta, né? Processos e pessoas, conheça seu time, né? Veja o que faz sentido para eles, né? Qual é a melhor forma de se comunicar, né? De poder se expressar, volta para as pessoas, né? E pessoas são diferentes, né? Um vai absorver de uma forma, né? Um outro é mais auditivo, outro é mais visual, né? Por isso que, mais uma vez, existem as estratégias, né? Claudia, para você conseguir passar tudo isso. E quem faz os processos, quem faz a empresa são as pessoas. Quem vai ajudar esse empreendedor a crescer são as pessoas. Mas tem a gente fala que é como se fosse uma estrada. Você tem uma estrada, tem um guarda-reio. O que a gente fala que é um papel do líder? O líder é o guarda-reio. Estabeleça os guarda-reios para a equipe seguir. Porque é com eles também que você vai crescer. Que legal, isso é muito legal. Isso é muito legal, Roxo. Porque você enxergando você não só garante sustentabilidade, né, do processo, no caminho, vamos dizer assim, né, mas você protege seu time, né, você protege as pessoas, né, porque na empolgação, né, para sair fora ali da pista, não, né, derrapar na curva. E cria um senso de pertencimento, né? Que é o que é a cultura, né? Que é aquela cultura intangível que não adianta pôr na parede. Isso cria, né? A pessoa vai se sentir parte. Quando ela se sente parte, ela enxerga o negócio dela. Como dela. Ela vai defender. E ela tem que defender, né? Eu acho que em toda empresa, o colaborador, ele tem que pensar dessa forma. E o gestor, como você falou, ele tem que passar isso para a equipe. Porque, de fato, é dele. É dele, é o negócio dele, é o ganha-pão dele, é onde ele vai crescer, onde ele tem os objetivos dele, enfim, ele tem que enxergar dessa forma. E o papel do líder é fazer com que ele enxergue dessa forma, né? Agora, você falou do Proética, explica pra gente um pouquinho, Cláudia, entra um pouquinho mais a fundo aí no Proética, como que foi, porque eu sei que poucas empresas têm. É difícil. É uma iniciativa muito legal da CGU,
ele é um selo de integridade, tá? Então ele tem uma série de requisitos, e aí você pode fazer uma analogia com uma ISO, tá? Então tem uma série de requisitos que a empresa tem que ter previamente para se inscrever. Se você não tem aquilo, você não faz nem parte. Então, alguns exemplos. Você tem que ter um código de conduta, você tem que ter um portal da internet, né? Ou seja, um portal público da companhia. Não pode estar em nenhuma questão judicial, podemos dizer. Então, você tem que enviar alguns como se fossem alguns atestados. Acho que é mais ou menos isso. Para você ser apto. Ok, você é apto. Aí abre um questionário gigantesco. Mas uma analogia de ISO. Então, ISO, para quem não conhece, também é uma metodologia de avaliação. Aí tem vários ISOs, né? Tem ISO de segurança. Então, é uma avaliação do programa de integridade. Isso é o Proética. Então, ele tem diversos pilares. Então, por exemplo, o primeiro pilar é o apoio da alta administração. Nesse pilar, vai abrir, vamos supor, não sei de cabeça as quantidades, tá? Mas enfim, vai abrir 20 questões. E aí, um exemplo de questão. O alto executivo da companhia, ele expressa o apoio à ética e à integridade? Sim ou não, evidências. Tudo é assim, sim ou não e evidências. Então, o que é a evidência disso? Aí vincula o seu plano de integridade. Então, eu tenho que ter evidências de comunicados feitos do meu presidente, mencionando a ética para dentro da empresa e para fora da empresa, no período estabelecido que o Proética abre. Então, é sempre assim. Tem a pergunta, sim ou não, evidência. E aí são muitos pilares. Então, tem pilar de comunicação, tem pilar de treinamento, código de conduta, conflito de interesse, due diligence, monitoramento do programa de integridade, auditoria, riscos, tudo. Tudo você tem que ir provando. Tudo. Não adianta você falar sim e não ter evidência. Você Só pra encher lá. Mas seria fácil. Goga, a gente brinca com um time que é o time de evidências. A gente canta aquela música, o negócio é evidência. A gente já tem o olho, olhou, printa, evidência. Então você precisa evidenciar o seu programa de integridade. Então houve um atraso na abertura do programa. Normalmente o Proética ele acontece de 2 em 2 anos. Então no último a Cashmere foi certificada. Pouquíssimas empresas também conseguem isso. Então foi muito legal, foi 1 ano só, 1 ano de estruturação. Eu cheguei com um time novo e aí a gente se comprometeu. Porque a gente tinha que estruturar a integridade. Você que teve a... Foi porque eu estava fazendo isso lá na Estrela. Que legal. E aí quando eu cheguei na Cashmere, eu falei, eu tenho que estruturar a integridade inteira. Eu falei, vamos estruturar baseada no Proética. E a gente já aplica. Então, essa era a ideia. Então, tudo que a gente estruturou para a Cashmere foi baseado no Proética para ter a evidência, para a gente cantar musiquinha, e aplicar. Que legal. Então, a gente se comprometeu ali como time, vamos. Era meio difícil, meio insano, assim. Vamos, e deu certo. Foi muito legal, super desafio. De 2 em 2 anos, foi em 2023, né, ou não? Foi em 2023 que saiu o prêmio, e aí ele tinha que ter aberto no final do ano, abriu agora. Então agora tá aberta as inscrições. Solta lá. Subindo as evidências. Desculpa. Subindo as evidências, tãozinho chororó. E aí fecha, tem um prazo, foi estendido agora até dia 30. E aí tem um período que eles vão avaliar, porque aí os auditores da CGU, eles olham 1 a 1, né? Eles vão ter que abrir todas as evidências. Então, são mais de 1000 perguntas. 1000 evidências. São mais de 1000 evidências. Então, o auditor tem que olhar as 1000 evidências de todas as empresas. Então, tem um período de avaliação. E aí, depois sai a premiação. Todo mundo aí, hein? E assim, você tem que cumprir
aquela quantidade, eu imagino que seja uma quantidade mínima para se... Sim. E aí pode ser que tenha várias empresas ou nenhuma empresa que consiga. Exato. Tem uma pontuação mínima de 70, se eu não me engano. A gente tirou 90 e tanto. Legal. De 100. Eu sei que dá pra contar quase nos dedos, né? O pessoal que conseguiu, né? São poucos, né? E olha só que bacana, né, Cláudia? Mais uma vez, assim, é importante pra gente ver ali a linha que a empresa tá seguindo, se tá de acordo, as regras, as normas, o guarda-reio, como você falou. Mas olha a credibilidade, né? Eu já peguei alguns parceiros que eu falei pra ele do Proética, que ele viu, na verdade ele veio falar comigo. Então olha a credibilidade, né? Então não é só as regras, não é só olhar se tá em conformidade, colocar a plaquinha na parede, não, é negócio, né? Pro cliente, né? Pro cliente Até para o investidor, para conseguir crédito como um todo, tem muitas, dependendo da operação financeira, tem muita operação que vem um questionário de integridade. Então, você com selo já tem um peso. Sim. Isso, sem dúvida, né? Em termos de investimento, mas e de imagem junto ao cliente mesmo, né? Que é o que, né, tanto dos parceiros como do cliente final mesmo, né? Quer dizer, que quando você apresenta, né, a Cashme apresenta, fala que é uma empresa também no grupo da Cyrela, você percebe às vezes conversando com o cliente final que ele já desarma, né? Porque não por nada, mas é aquilo que você falou, né? Tem muita gente no mundo querendo dar golpe, fazer essas coisas. Então, se ele conhece a tua reputação, né? Por isso que é importante ter... Enfim, né? Fica o caminho mais fácil para você poder estar conversando, né? E negociando com o cliente final, né? Então, tanto da parte do... Né? E isso serve, e a gente fala assim da Cashme, mas assim... tem os parceiros, né? E que às vezes atuam em cidades, né? E aí você fala com um cliente, fala com outro cliente, e ele fala, não, eu fui falar com o fulano de tal, porque eu recebi indicação, assim, que ele é um bom assessor, é um bom... Então, assim, o parceiro já tem uma reputação formada na cidade, ou no raio de atuação dele, né? E isso faz toda a diferença mesmo, né? Faz toda a diferença. E eu acho que vale muito uma analogia de você como cidadão. Então, nós como pessoas, você foi criado com princípios e valores, e eles são importantes para você, para a maioria das pessoas, né? Você preza por isso. Eu prezo por ser uma pessoa... Óbvio que a gente pode não conseguir a todo momento, mas... ser correta, de respeitar as pessoas, como um todo, cada um com a sua criação e com algumas questões importantes para você. A empresa é igual. Qual é a imagem, quais são os princípios e valores que você quer que sua empresa veja e que quando alguém pensar na sua empresa que ele fale? Eu acho que é uma analogia que é um cuidado, que eu não sei se as pessoas já fizeram essa analogia, mas o que você é, como você é, suas características como pessoa, obviamente que, né, de forma ajustada, mas é como que você quer que as pessoas enxerguem sua empresa. É isso, cuidado, é um carinho até. É um carinho. E você hoje, Cláudia, você equilibra vários pratos, né? Mas tudo, pelo que eu tô vendo, por tudo que você tá falando, tudo parte de um princípio que é esse que você me falou, né? Que tem muito a ver ali com o empreendedor, né? Que vai começar um negócio, que ele se depara ali com... Vou falar de um ex-bancário, por exemplo, que ele trabalhava no banco, não sei quantas mil pessoas, e tinha uma retaguarda absurda, e aí ele vai empreender, ele se vê sozinho. Ele se vê com uma função aqui, mas para quem que eu passo? Opa, agora você não tem para quem passar a bola, dá. Era assim, vai ter que fazer, faça para você mesmo, pega sua mão aqui, ó. A bola agora tá contigo, né? Então você tem essa atividade, você tem aquela, tal. Então o que você puder fazer para mitigar risco? Que eu acho que é sempre mitigar, né? Se chegar dessa forma, né? Você não vai conseguir ser 100%, mas o que eu posso fazer para mitigar, né? Ter essa visão do negócio, olhar tudo como um negócio, que tudo é importante, né, Mauro? Mas
que é importante você equilibrar todos esses pratos, dar a devida importância ali para as regras, para onde você quer chegar, o que que você tem que fazer, quais são os limites, né, Cláudia? É fundamental, mas tudo parte de um princípio, né? De uma pergunta que você fez agora que eu achei fantástica, né? O que eu quero para mim, né? O mesmo que eu quero ali para outra pessoa, onde que eu quero chegar, tudo parte dali, porque você não, muitas vezes você enxerga, isso aqui não tem nada a ver com isso, né? Mas não é. Você vai montar um negócio, tudo parte de algo. Sim. E daí que você vai desempenhando ali as funções e equilibrando os pratos, né? Você consegue fazer as ligações, né? Compliance, pessoas, performance, mas qual a ligação? A ligação é essa que você falou. E é a mesma coisa pro empreendedor, ele tem que encarar dessa forma, né, Cláudia? Não, e encarar de forma positiva e começa pelo simples. E acredite no seu potencial, né? Um ex-bancário como você deu de exemplo, imagina quantas situações e vivências ele não teve, né, de experiência profissional. E o fato de que antes ele tinha uma retaguarda não quer dizer que ele não sabe fazer, com certeza ele sabe fazer. Mas elenque prioridades, é importante, porque não dá para abraçar o mundo também, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então faça um planejamento, faça um plano no papel, no Excel, em qualquer lugar, na sua cabeça. Mas tenha clareza dos passos, né, e das prioridades. Porque se você quer fazer tudo, vai gerar frustração, como um todo. Sim. Você não acaba fazendo nada bem feito, né? Mas coloca no papel, liga o farol alto. Se você liga o farol alto, você coloca tudo no papel, você consegue andar com o farol alto ligado. Se você não coloca tudo no papel, qualquer obstáculozinho que aparece na tua frente, você cai. Parou. Parou. Agora, como que você consegue? Qual que é o segredo para você ter resiliência, para você conseguir perseverar? Farol alto. Como que você liga o farol alto? Colocando tudo no papel, montando um planejamento, se preparando antes, mitigando ali os riscos. E acreditando no... E acredita aí, gente. E começando de acordo com as tuas pernas, né? Minha perna hoje é desse tamanho, então começa desse tamanho, cara. Mas faça, né? E dê a devida importância para tudo, né? Eu acho que esse é o recado, acho que principal que a gente deixa para quem nos assiste, né, Cláudia? Pros parceiros também. E pro pessoal também, todo mundo que trabalha dentro da Cashme, de outras empresas também, mas eu acho que é um pensamento bacana que todo mundo tem que refletir, né? Eu acho que é mais uma reflexão, né, Cláudia? A gente tem que ter, né? E encarar dessa forma, né? Como algo... O que eu quero pra minha vida? Eu quero algo perene. Então, você prepare, né? Liga o farol alto. Liga o farol alto e trace a rota do destino, porque senão você vai ficar vagando e não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Coloque o ponto de chegada ali, ó, no seu mapinha, porque senão o seu farol alto vai continuar andando. E vai ficar rodando só, né? E coloque ele em milestone, né? Ou seja, em pontos, porque dá uma sensação de vitória e de prazer. Né? O ser humano ele vive disso, porque senão se está muito longe, gera uma frustração, principalmente às vezes quando você tem time. Isso é muito bem. Então coloque marcos, né? Coloque pontos ali no meio do caminho. Eu tenho que chegar na Bahia, para, no Rio de Janeiro, para, não sei o que, comemore. Nossa, isso daí que você falou é fantástico, né, Cláudia? Então, qual que é a minha meta para 3 meses? Eu quero chegar lá, mas para mim chegar lá, daqui a 3 meses, você vai estar onde? E depois de 3 meses, você vai estar onde? Para você conseguir, né, ter essas pequenas comemorações, né? Exatamente, isso é importante. É fantástico. E a gente que trata com cliente comercial, traz pra semana, né? Traz pra semana. Traz pra sua realidade, se ela é semanal, se ela é mensal, é isso. Traz pra sua realidade. Porque senão fica esse perfil que você falou, ficar rodando, né, esperando o futuro, né, e o futuro não chega. O futuro não chega. Não, e às vezes a pessoa pode desistir e ela estava super perto, só que ela nem sabe. Porque não tem essa clareza do destino. Isso, outro dia nós ouvimos um vídeo de um atleta de futebol, né, que ele falou, eu não era ali o melhor goleiro, tinham 7 goleiros lá. Eu era o 4º melhor. Só que sabe por que eu consegui? Porque eu fui resiliente, eu aguardei, porque teve um que acabou saindo, o outro recebeu a proposta e chegou às vezes, né, muitas vezes tá ali, né, mas ele foi resiliente, ele permaneceu, olha, aquela melhor, ele parou,
mas falou assim, eu não vou conseguir, já estou aqui muito tempo. Não, tem que ser resiliente, você tem que acreditar, né? E tem que ter isso em mente, né? O principal, né? Se você não tem isso em mente, se você não se prepara... Eu queria que você deixasse, Cláudia, uma mensagem para quem está começando a empreender agora, para quem quer conhecer um pouquinho mais a Cashme, pro cliente, para o empreendedor. Faz uma pergunta antes. Vamos lá. Faz. Que eu fiquei curioso. Ainda voltando àquela história do selo. Se alguém se interessar em olhar, tem como... são só... tem um perfil de empresa? Não. Ou qualquer pessoa pode buscar isso? Qualquer pessoa pode. Eles não... Qualquer pessoa não, qualquer empresa. Quem precisa? Sim, de qualquer tamanho, de qualquer porte. Eles não divulgam a forma que eles fazem a avaliação, mas pelas perguntas dá a entender que o seu programa vai ser avaliado conforme o seu tamanho e a sua complexidade. Então, a Cashme é uma empresa que é avaliada de uma forma, a Cyrela é avaliada de outra forma. Uma empresa, por exemplo, que tem interação com um agente público, abre outras perguntas para eles, porque aí entra um tema muito forte de corrupção. Então, ela não é feita para um tipo de empresa grande, aberta na boa, não. Qualquer empresa pode aderir e eu não consigo afirmar porque eu não sou avaliador da CGU, mas dá a entender que a avaliação ela é feita conforme a realidade da sua empresa. Isso não quer dizer que vai ter menos exigência, mas conforme a realidade. Então, de repente, não vai ter... uma empresa pequena que não necessariamente tem grandes investimentos. Você não precisa ter investimento. Faz uma comunicação no seu LinkedIn. E tem um monte de empresa grande que faz a Semana da Integridade, toda semana traz um convidado de fora, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você não precisa fazer isso. Então, é uma análise interpretativa do relatório do Proética. Então, o site é aberto, põe Proética no Google, tem um site oficial dentro da CGU, tem todas as regras, tem todo o formulário, então entrar ali, mergulhar e dá para qualquer empresa fazer. Que legal. E serve como um que você... É um guia. E ele traz exemplos, ele faz a pergunta e ele traz alguns exemplos práticos de quais seriam, do que ele aceita como evidência. Então, olhando aquilo, você já sabe o que você deveria fazer. Olha só que legal. Mas a CGU tem um guia de integridade que traz um monte de boas práticas também. Então, assim, tem muito material se você quer fazer a sua estruturação baseada no Proética. Que legal, hein? Deixa eu ver como que eu sou aqui. Super legal. Super legal para todo mundo. Muito bom. Mas deixa um recado pro pessoal, Cláudia, para quem... empreendedora, o parceiro, eu quero conhecer a Cashme. Não, eu já sou da Cashme. O cliente, por exemplo, deixa uma mensagem, que você deixasse uma mensagem para eles conhecerem um pouquinho mais a Cashme, alguma dica também que você queira dar, alguma coisa que a gente não abordou aqui no bate-papo. Tá bom. Bom, gente, primeiro, obrigada pela oportunidade, foi um prazer, muito gostoso estar aqui. Eu acho que de dica, então, fica conhecer a Cashme na essência, né, e a essência da Cashme, ela é vivida e sentida no dia a dia, então os parceiros que estão próximos, nós, clientes, colaboradores, e ela tem muito disso de construir juntos, de comunicar com verdade, que são alguns dos pilares aí da nossa cultura, e a ética e a integridade, ela, como eu falei, ela permeia tudo. Então, para um empreendedor aí que está começando, escreva o que é importante para você e pense simples, comece pequeno, com a rota e aquele pontinho onde você quer chegar. Acredite que dá certo. Que legal, né, Cláudia? O bate-papo aqui foi fantástico, assim, mas acho que o conteúdo, sem dúvida alguma, mais bacana, né? O que eu gostei mais é poder... A gente sempre fala do Proética, fala do portal de integridade, a gente sempre bate nessa tecla aqui nos outros episódios de processo, de você seguir as regras, a gente falou praticamente em todos, né? Aqui, claro, se aprofundou mais, né? Mas te escutar aqui, saber quem que é a pessoa que está por trás, quem é a pessoa que está no centro, né? Isso tem um valor absurdo, os parceiros te conhecerem também, então... Te agradeço demais a disponibilidade, a parceria, todo o apoio. Te agradeço muito também, Mauro. Já deixo o convite aí para vocês, para o nosso próximo episódio. E é isso.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, Moroso. Obrigado.